Hegel é um dos pensadores mais importantes e complexos da filosofia ocidental. No século XIX, o pensador alemão formulou uma síntese da filosofia que tinha sido produzida até então. Hegel introduz a dimensão da historicidade no debate filosófico, fazendo uma notável inflexão, já que desde os gregos dominava a ideia de que havia uma realidade estável, imutável, permanente. Esta concepção do conhecimento, de que ele precisava estar baseado num princípio universal e necessário, imutável, permanente, esta concepção vai ser superada. O Hegel vai valorizar, vai introduzir, vai valorizar e vai dar estatuto filosófico à categoria de contradição, que é justamente o contrário da identidade. Ou seja, nada é sendo igual a si mesmo o tempo todo. Ao contrário, tudo é se tornando. As coisas existem na medida em que elas realizam um profundo e permanente processo de mudança. Para Hegel, então, tudo está se tornando, sempre modificando-se. Não há uma ideia fixa de homem. Na realidade, ele evolui, transforma-se constantemente. Na verdade, o Hegel não está descobrindo isso sozinho, mas ele está descobrindo, fazendo uma inflexão, fazendo uma reavaliação de todo esse legado filosófico. Como nós sabemos, o pensamento filosófico nasce basicamente de um contraponto entre o pensamento de Parmênides, que é um dos primeiros pré-socráticos, e o pensamento de Heráclito, outro seu contemporâneo. Parmênides lança as bases da metafísica com sua teoria de que o ser é o que é, tem unidade e identidade permanentes. Já Heráclito, outro filósofo pré-socrático, defendia a ideia de que tudo se move, tudo se transforma. É dele o aforismo de que nunca podemos nos banhar no mesmo rio, pois no segundo mergulho já não é mais o mesmo rio, nem o mesmo mergulhador. Alinhado com o pensamento de Heráclito, Hegel promove uma profunda mudança de visão. Como sempre, nós estamos insistindo que as filosofias, as expressões filosóficas dos grandes filósofos, elas expressam, elas traduzem também um pouco o espírito da época. Não é só uma iluminação pessoal, individualizada de um grande gênio, mas ela também é a expressão de um momento. Então, o Hegel está vivendo já em plena era moderna, em que outros elementos da cultura estão contribuindo para esta mudança de visão. Começa-se a perceber que o planeta tem uma história, que a vida sobre o planeta tem uma história. As grandes navegações possibilitam que os europeus tenham contato com outras civilizações que vivem em diferentes estágios de desenvolvimento cultural. Vive-se uma valorização da natureza. Também, graças às novas ciências, há uma percepção diferenciada do movimento e da formação da própria matéria, da formação da natureza e, particularmente, da formação da vida. A descoberta do aspecto evolutivo da própria vida, né? Que temos aí o prenúncio de toda a teoria da evolução, que depois o Darwin e Lamarck vão consolidar, mas que já há esse sentimento ligado que vê uma certa transformação permanente da natureza. A natureza não é fixa, permanente, igual a si mesma, mas, ao contrário, está ocorrendo um processo de permanente formação através de um processo de
de transformação. Hegel viveu na transição entre os séculos XVIII e XIX, um momento em que a filosofia europeia era dominada pelo Iluminismo, cujo principal representante foi o também filósofo alemão Immanuel Kant. De acordo com a filosofia iluminista, a razão natural era a grande ferramenta para a produção do conhecimento. Apesar de pertencer a essa linha da filosofia moderna, Hegel considerava que havia uma exacerbação da racionalidade, uma supervalorização da razão. A filosofia de Hegel é também um diálogo, uma resposta e mesmo uma contraposição a esta filosofia iluminista de Kant que supervalorizava a razão. Agora, em Hegel, nós vamos ver que ele transforma a própria racionalidade numa outra atmosfera, num outro clima, que é esse de ter uma razão mais sensitiva, mais marcada pela sensibilidade. É o momento em que a natureza, as forças vitais da natureza estão sendo redescobertas, inclusive graças ao próprio conhecimento científico, mas também por uma atitude menos instrumentalista com relação a ao mundo material, ao que o mundo material representa para a própria humanidade. E aí a toda essa atitude expressa particularmente na literatura, através do romantismo, esse romantismo que vai atravessando toda a cultura europeia e particularmente a cultura alemã, e isto vai exercer uma influência muito grande sobre os filósofos, aí no caso podemos reiterar do Fichte, do Schelling e posteriormente do Hegel, que implica uma valorização da sensibilidade, não apenas da lógica racional, mas da sensibilidade como forma de ter essa experiência do mundo, essa experiência da natureza. Isto, inclusive, encontra um outro aspecto muito importante na formação do pensamento de Hegel, que é um resgate, em plena era moderna, do misticismo das religiões. Então eu diria, sintetizando, que o pensamento de Hegel, do ponto de vista filosófico, como um novo modelo filosófico, elabora esta grande síntese. O Hegel não vai desconhecer a importância da razão, da racionalidade, mas ele vai inserir esta racionalidade num processo vital, num processo muito mais complexo, né? E onde ele vai identificar particularmente a ideia de uma transformação pela força dos contrários. Ou seja, não só tudo está em movimento, mas esse movimento é um movimento criador, transformador e, mais importante ainda, este movimento é conduzido por uma força provocada por uma luta de contrários. O que norteia todo esse movimento é o princípio da contradição e não o da identidade, como se pensava desde a Grécia Antiga. Acreditava-se que todo ente é igual a si mesmo, sem distinção interna. Isso ocorreria graças à essência que é individualizadora, que define o que é o ser de forma imutável e eterna. Agora, o Hegel vai dizer, não, o ente ele é igual a si mesmo e ao seu contrário. Ou seja, nós nunca somos aquilo que somos e ponto final, mas nós somos porque nós estamos num processo que nos contrapõe ao outro, ao diferente de nós mesmos. O Hegel vai dar
muitos exemplos que são célebres, né? Por exemplo, não posso entender a ideia de pai se não houver a ideia de filho. Quer dizer, e vice-versa, não se pode entender a ideia de filho, se não pode entender a ideia do pai. Da mesma forma que só podemos falar de escravo se houver o seu senhor, somente existirá o senhor se também existir o escravo. Há uma dependência recíproca. Hegel vai dizer que todo ser depende do seu contrário. Então, isto vai configurar o que vai ser chamado e que ele vai denominar como a concepção dialética da realidade. Este é o núcleo da filosofia hegeliana, onde ele sintetiza todas as suas grandes intuições para mostrar que o real, né, então agora pegando o conjunto, todo o conjunto do ser, não é alguma coisa que existiu de toda a eternidade do jeito que está, mas ao contrário, é fruto de um longo processo de autotransformação, motivada dinamicamente pela autocontradição. Uma contribuição hegeliana fundamental é a tríade tese, antítese, síntese. Como exemplo, Hegel diz que a infância é a fase da tese, ou seja, da afirmação. A criança se define como sendo idêntica a si mesma, não tem noção do diferente, se considera plenamente integrada ao mundo. Na adolescência vem a crise. A pessoa passa a negar a infância. Questiona essa identificação e a integração, passa a se reconhecer como o outro. É o momento da antítese. Com o tempo, o adolescente entende que, se é verdade que não deve se sentir totalmente integrado e dependente como na infância, também é verdade que ele não é totalmente independente e chega assim à maturidade, superando as duas fases anteriores. Esse é o terceiro momento descrito no pensamento hegeliano, ou seja, o momento de síntese. A partir desse exemplo, podemos falar do sistema hegeliano para toda a realidade humana. Então ele vai construir um grande sistema de acordo com o qual está ocorrendo um grande processo de transformação do próprio ser, né? E que nós podíamos assim falar de uma forma mais representativa, não é? Quer dizer, havia no primeiro momento a unidade de um ser que ele vai identificar com o próprio Deus, com a própria divindade, né? Mas que em um dado momento esta primeira unidade passando por contradições internas, o que acontece com ela? Ela se nega, ela cai na total negação de si mesma. Então, Deus, nessa primeira fase, que ele chamava justamente da ideia, transforma-se, é jogada no seu contraditório, no seu contrário, que é a natureza. Quer dizer, o mundo material, a natureza no seu conjunto, o que nós chamaríamos hoje na nossa linguagem o cosmos, nada mais é do que uma figura da própria ideia que se materializou se negando como ideia, passando por esse processo de autonegação. Mas esta autonegação, esta segunda figura, ela não vai ficar eternamente parada no seu estágio. Ela vai, por sua vez, recuperar a primeira fase, o primeiro estágio, negar o segundo fase e chegar a um terceiro estágio. É a famosa tríade, né, muito conhecida, né, da tese, antítese e síntese. A famosa tríade hegeliana, a base, né, a estrutura, a configuração da dialética. Todo ser vai se tornando, todo ser é um vir a ser, ele vai sendo, ele vai se tornando, passando por essas três etapas. Então, o Hegel vê tudo sob esta unidade. A visão dele é uma visão monista. Há um ser só,
né? Que não há nada fora dele, e nem no espaço, nem no tempo, e o que nós chamamos a nossa história concreta, todas essas etapas que nós vimos, nada mais é do que um desdobramento interno dessa unidade. E evidentemente que, né, o Hegel está, como vimos, nesse espírito romântico e neo-religioso, né? E Deus faz parte disso tudo. Quer dizer, Deus não é alguma coisa fora do mundo, né? Mas Deus, né, o que nós chamamos de Deus, integra este processo todo. E tudo subordinado ao movimento de tese, antítese e síntese da dialética, que vale tanto para a formação da realidade quanto para a construção do conhecimento. Hegel é um bom exemplo do filósofo educador. Muito embora ele não tenha escrito nenhuma obra sistemática de filosofia da educação, né, nós encontramos duas situações muito sintomáticas e muito importantes quando vemos as relações entre a filosofia e a educação. Do ponto de vista teórico, o próprio conteúdo de sua obra mostra uma identificação profunda entre filosofia e educação. Todo o seu pensamento tem a destinação de educar a humanidade. Mas do ponto de vista prático, o Hegel, como personalidade, era um educador, ele era um professor. Foi professor do ensino médio, diretor de colégio, professor de universidade, orientador, de formas que é alguém que estava diretamente envolvido com o trabalho pedagógico cotidiano. E nesse sentido ele produziu alguns escritos de tamanho menor, de densidade mais direta, mais diretamente direcionados aos professores, aos alunos, aos administradores, que foram conservados através dos seus famosos discursos. Por exemplo, discursos de encerramento de período letivo, solenidades em que estavam presentes os governantes, né? E nesses pequenos escritos ele desce ao detalhe de como ele implementaria, de como ele vê que devem ser implementadas os compromissos e as atividades escolares. De acordo com Hegel, para a eficiente transmissão dos valores e formação do caráter, é necessário que a escola cultive o hábito de fazer as coisas bem feitas, que promova a reflexão e a leitura dos grandes clássicos, além de valorizar o exemplo do professor. Ele entra, por exemplo, na questão do currículo, discutindo as disciplinas, como é que ele vê quais seriam as disciplinas importantes para a formação do adolescente, para a formação do jovem, para a formação das crianças, obviamente tomando como referência a realidade concreta da Alemanha nessa transição do século XVIII para o século XIX, mas também não perdendo de vista aquelas implicações, aquelas exigências que ele tinha estabelecido conceitualmente. Hegel defendia uma escola com currículo pequeno, mas profundo. Deveria ser formado por conhecimentos a serem transmitidos para as novas gerações, mas não somente para conservar a herança, e sim ampliá-la. Dos métodos didáticos, né, didáticos pedagógicos, como trabalhar diretamente a atividade de ensino, né? Hegel aplicava o método dialético à pedagogia, recusando assim extremismos pedagógicos. Acreditava que o mais importante que o professor poderia oferecer era a sua vocação genuína para o ato de ensinar. Da exigência da disciplina, né? Que certas exigências que nós temos que fazer da criança e do adolescente e que para o Hegel nascem da própria condição, do próprio estágio destas figuras
da infância e da adolescência. A criança encontra-se, em função da sua inserção imediata na natureza, ela se encontra perdida, ela ainda não tem a autonomia necessária. Por isso que a disciplina institucional não é uma violência, mas é um apoio, uma condição necessária para que ela possa avançar na experiência de desalienação. Considerava a formação ética tão importante quanto a formação intelectual. Acreditava que sem ordem e disciplina não é possível aprender. Então, o que ele espera da educação, tanto individual quanto coletiva? É que ela contribua, que ela seja aquele processo que contribua para essa transição, né, deste momento de tese através de um processo de antítese para se chegar à síntese. Acreditava que para o estudo dar frutos, os alunos não deveriam se limitar a uma simples recepção. Dizia que somente a reflexão da compreensão e a capacidade de utilizar o conhecimento novamente fariam do aluno proprietário do conhecimento. Então, né, como é muito frequente na tradição filosófica ocidental, obviamente o Hegel se prende a ela também, né, a pedagogia, a filosofia tem uma dimensão pedagógica, né, e no que eu acho que ele tem toda a razão. Quer dizer, eu diria que o conhecimento, né, a pedagogia, o nosso pedagógico, o trabalho de nossa formação, nada mais é do que a planificação do exercício do conhecimento, que é o exercício desta única ferramenta de que nós dispomos, né, para a condução da nossa existência, né? Independente de como eu vejo essa condução, por exemplo, a perspectiva marxista diferente da dele, diferente da do positivismo, diferente do cristianismo, isso não importa, mas de qualquer modo o que nós temos em pauta, né, é exatamente o pleno desabrochar da consciência, né? É essa epopeia do conhecimento, né, e que é ameaçada por riscos de alienação em cada um dos seus momentos. Então, este processo que tem que ter uma vigilância crítica ao longo do tempo. Não é nada mais do que temos dito ultimamente, que os educadores têm pensado ultimamente, né? Que a educação, ao mesmo tempo que ela é esse processo de adaptação do indivíduo à natureza, de adaptação do indivíduo a uma sociedade, né? Ela é também um processo de desadaptação, ela deveria ser um processo de desadaptação, porque se eu não me desadaptar, se eu não recusar alguma predeterminação, eu jamais serei autônomo. Esta é uma grande contribuição da filosofia hegeliana, né, de mostrar que a consciência, na sua caminhada, né, na sua epopeia, na sua odisseia, ela precisa estar atenta aos riscos que ameaçam a cada instante. Assim como Ulisses tinha que estar atento aos cantos da sereia. Né? A cada instante nós podemos estar sendo ludibriados, enganados, né? Seduzidos, né? Por apelos muito atraentes, mas que são enganadores no sentido de que eles, ao invés de promover e de viabilizar, eles impedem a afirmação da autonomia.